Esta é a história de como a vontade inquebrável de um homem rompeu as correntes de um império prisional implacável, provando que a verdadeira liberdade começa na mente muito antes de atingir o corpo. Nas profundezas das colinas enevoadas do Kentucky, onde o peso dos sonhos esquecidos paira pesado no ar, Elias Thorne começou sua vida como um símbolo de ambição silenciosa. Nascido em 1942, em uma linhagem de mineiros de carvão que trabalhavam arduamente e se esforçavam para sobreviver, Elias se recusou a deixar que suas origens o definissem. Com uma mente afiada e uma determinação inabalável, ele ganhou uma bolsa de estudos para uma faculdade modesta, transformando-se em um contador respeitado. Ele equilibrava livros contábeis com precisão, construindo uma vida estável em uma pequena cidade onde todos sabiam seu nome. Seu casamento com Clara, seu amor de infância, foi a pedra angular de sua felicidade. Uma parceria repleta de risos, pores do sol compartilhados e planos para uma família que quebraria o ciclo de dificuldades. Mas em 1965, a tragédia o atingiu como um ladrão na noite. Elias voltou para casa e encontrou o corpo sem vida de Clara, em meio ao caos de um assalto violento. A polícia, desesperada por um desfecho em uma comunidade que exigia justiça, distorceu provas e coagiu depoimentos para incriminá-lo. Um julgamento alimentado pelo frenesi da mídia selou seu destino. Prisão perpétua, sem liberdade condicional na penitenciária de Black Ridge. Um inferno monolítico escavado na imensidão dos Apalaches, onde a esperança se esvaía. Black Ridge não era apenas uma prisão, era um pesadelo, uma fortaleza projetada para despojar os homens de sua humanidade sob o governo tirânico do diretor Harlan Crow. Para o público, Crow se apresentava como um reformador, promovendo programas de redenção e reabilitação. Mas por trás daqueles muros de pedra fria, ele orquestrava uma sinfonia de corrupção, extorquindo prisioneiros, inundando a unidade com contrabando e autorizando os guardas a praticarem brutalidade sem consequências. Elias chegou algemado e destroçado, seu terno sob medida trocado por um uniforme laranja esfarrapado que o identificava como propriedade do Estado. O ritual de admissão era uma degradação deliberada, despido, examinado invasivamente e jogado no bloco de celas D, onde o ar cheirava a suor, medo e arrependimento não lavado. Seu companheiro de cela, Red Callahan, um veterano grisalho cumprindo prisão perpétua por um assalto juvenil que deu errado, o avaliou com olhos céticos. Red já havia testemunhado muitos homens ruírem sob a pressão. Escute, ele sussurrou com a voz rouca de décadas de decepção. Este lugar devora os fracos. Sobreviva às surras, ao isolamento, à rotina sem fim. E talvez, apenas talvez, você resista. Mas se apegar à esperança, é isso que vai te destruir mais rápido. Aqueles primeiros meses foram um ataque implacável ao espírito de Elias. O sargento Vickers, o executor sádico entre os guardas, tinha um prazer especial em atormentar recém-chegados como ele. As surras vinham sem aviso, por um olhar longo demais, uma palavra fora de lugar, deixando hematomas que desapareciam mais lentamente do que a humilhação. O confinamento solitário estendia dias até a eternidade, onde a única companhia era o eco dos próprios pensamentos. O trabalho diário na pedreira era um trabalho exaustivo, sob um sol implacável. Martelos lascando rochas inflexíveis, como se espelhassem a erosão das almas. No entanto, Elias abrigava uma arma secreta, seu intelecto, uma fortaleza que nenhum guarda poderia violar. Ele buscou refúgio na biblioteca da prisão. Uma alcova abandonada, repleta de tomos empoeirados, oferecendo-se para organizar o caos. Foi lá que ele encontrou Amos, um ex-falsificador com alma de filósofo que se tornou seu guia para uma resistência silenciosa. Livros não são apenas fugas, murmurou Amos em uma tarde sombria, enquanto empilhavam volumes desbotados. Eles são armas.
O conhecimento destranca mais do que tranca. Ele liberta a mente aprisionada. Elias mergulhou em cada página. Os ideais de justiça de Platão, projetos de engenharia para estruturas impossíveis, levantamentos geológicos revelando os frágeis veios de calcário que crivavam o submundo de Black Ridge. À medida que os anos se transformavam em uma névoa monótona, Elias teceu uma tapeçaria de alianças que se provariam cruciais. Red evoluiu de observador cauteloso para aliado confiável, contrabandeando itens essenciais como sabão ou um rádio contrabandeado em troca da contabilidade habilidosa de Elias. Eles se aprofundaram na economia obscura da prisão, os mercados negros administrados por gangues, os negócios sussurrados no pátio de exercícios, onde a destreza contábil de Elias o protegia dos piores predadores. Ele contabilizava os negócios sujos do diretor, conquistando um frágil escudo de favor enquanto alimentava uma chama interior de ressentimento. Os horrores que testemunhou deixaram cicatrizes profundas. O suicídio desesperado de um jovem detento após semanas no buraco, sangrentas disputas territoriais entre facções que tingiam o chão de vermelho. Em meio a tudo isso, Elias extraiu força de conexões fugazes com o mundo exterior, cartas de sua devotada irmã que incansavelmente defendia sua inocência em tribunais de apelação. Observando o pedaço de céu através de sua janela gradeada, ele sussurrou votos para a noite. Não vou apodrecer aqui. Vou expor este inferno e andar livre, custe o que custar. A centelha da rebelião se acendeu durante uma feroz tempestade de inverno em 1970, quando a fúria da natureza refletiu a fúria fervente dos detentos. Uma revolta explodiu no refeitório por causa de refeições rançosas e queixas acumuladas, bombas de gás lacrimogêneo sibilando como serpentes enquanto cacetetes choviam. No frenesi, Elias arrastou Red de debaixo de um banco tombado, salvando sua vida com grande risco pessoal. Em retribuição, Red revelou um segredo proibido: túneis antigos escavados por prisioneiros há muito desaparecidos, selados após um desabamento mortal, mas ainda acessíveis por uma escotilha escondida atrás da caldeira do porão. As pessoas os chamam de lendas, confidenciou Red em voz baixa, mas eu vi a entrada. Se você for louco o suficiente, pode ser sua saída. O pulso de Elias acelerou. Naquela noite, ele começou a planejar sua fuga com base em restos roubados, com a precisão de seu contador transformando fantasia em projeto. Ele buscava ferramentas secretamente. Um martelo de pedra, camuflado como um peão de xadrez, ácidos corrosivos do laboratório improvisado, detalhes topográficos coletados de mapas da biblioteca. Seu plano era uma obra-prima de cálculo, levando em conta todas as variáveis: rodízios de guardas com pico às 2 da manhã, canos de esgoto serpenteando até um rio distante, até mesmo as fases da lua para se proteger. Para manter a ilusão de obediência, Elias se transformava no detento ideal durante o dia, dando aulas particulares de leitura para analfabetos, alertando o diretor sobre pequenos furtos entre os funcionários para obter favores. Esses atos lhe garantiam acesso a zonas proibidas e privilégios estendidos, tudo isso enquanto ocultava seus trabalhos noturnos. Atrás de um pôster da glamourosa Rita Hayworth, um símbolo de Red, ele lascava implacavelmente a parede, o túnel crescendo meticulosamente centímetro por centímetro. O custo físico foi imenso. Pulmões entupidos de poeira, mãos empoladas, o medo constante de ser descoberto, amplificado por vermes correndo na penumbra. Em 1975, a passagem se estendia por mais de 15 metros, rumo à liberdade, mas o progresso exigiu sacrifícios que testaram sua determinação. Obstáculos surgiam como tempestades implacáveis. Vickers, percebendo a atitude inflexível de Elias, intensificou seu escrutínio. Extorsões não anunciadas, confinamentos prolongados que interromperam as escavações por semanas.
Uma quase catástrofe se desenrolou quando um guarda desenterrou uma rocha deslocada, mas Elias habilmente transferiu a suspeita para um rival hostil, iniciando uma briga de quintal como distração. A turbulência interior também o atormentava. Pesadelos vívidos, com os olhos acusadores de Clara, sussurros de dúvida questionando se o mundo além o havia esquecido. Red, o eterno pessimista, sondava as falhas do plano. E se o rio inundar? E se eles atirarem em você antes que você sinta o ar? No entanto, a convicção de Elias só se fortaleceu, atraindo confederados de confiança como Amos para aconselhamento estratégico e Jax, um bruto imponente, para força bruta em escavações. O vínculo forjado em segredo tornou-se uma tábua de salvação, um lembrete de que, mesmo no isolamento, a solidariedade poderia desafiar a opressão. Em 1980, à medida que o túnel se aproximava do seu ponto final, os ventos externos mudaram a favor de Elias. As investigações persistentes de sua irmã revelaram uma testemunha que se retratava, admitindo mentiras forçadas sob pressão policial, o que alimentou a pressão por um novo julgamento. Crowe, paranoico com escândalos, reforçou as defesas com holofotes e cães de patrulha, forçando Elias a acelerar. Ele criou um boneco realista, desde roupas de cama e aparas de cabelo até enganar verificações de cama, trabalhando em explosões febris. A descoberta chegou em uma noite sem estrelas. O martelo perfurou o solo, trazendo uma lufada de ar fresco com aroma de chuva. Mas o destino interveio. Uma mudança repentina nos padrões de guarda obrigou a uma retirada apressada, selando a brecha bem a tempo. Com a adrenalina à flor da pele, Elias se recalibrou, recusando-se a ceder. O envolvimento de Red se aprofundou, evoluindo para uma parceria plena. Ele catava cordas de varais e selava bolsas para documentos vitais. Seus diálogos noturnos transcendiam a logística, tocando em visões de uma vida recuperada. Sonhei com uma cabana à beira-mar no Maine, admitiu Red com um olhar distante. Sem paredes, apenas ondas. Elias compartilhava suas próprias aspirações. Resgatar seu nome, abraçar a família, desmantelar o sistema que roubou seus anos. A traição o ameaçava quando Jax, atraído por promessas de libertação antecipada, hesitava em delatar. Confrontado nas sombras do pátio, Elias apelou ao seu íntimo. Somos irmãos acorrentados. Quebre-os comigo ou condene-nos a todos. A lealdade de Jax se manteve, fortalecendo sua frágil aliança contra a escuridão que se aproximava. A fuga se consolidou em 1985, em meio a uma tempestade bíblica que encobriu seus movimentos com uma camuflagem estrondosa. Elias fingiu estar doente para se distrair na enfermaria, enquanto Red ateou fogo em uma oficina para dispersar os guardas. Amos preparou documentos falsos como contingência. Escondendo-se atrás do cartaz, Elias adentrou o abismo, rastejando pela lama e pelo confinamento que lhe arranhavam a sanidade. O esgoto subindo como uma maré de desespero. A claustrofobia o dominou, mas a memória de Clara alimentava cada impulso agonizante. Por nós, ele ofegou, emergindo encharcado e renascido no dilúvio. Despindo o uniforme, vestiu trajes civis escondidos e desapareceu na mata, com a bússola o guiando até o veículo de fuga planejado por sua irmã. A caçada humana que se seguiu foi um espetáculo de fúria. Helicópteros cortando o céu, cães latindo através do mato, postos de controle bloqueando estradas. Elias escapou com astúcia, pegando carona sob identidades falsas, com a aparência alterada pelo crescimento e pela coragem. Ao reaparecer em Chicago semanas depois, encontrou advogados munidos de provas de DNA que ligavam o crime a um perpetrador falecido. Seguiu-se a absolvição, uma vindicação triunfante que derrubou Crowe e reformou Black Ridge, guardas corruptos indiciados, casos de detentos reabertos. O abraço de Liberty foi profundo, porém pungente. Reencontrado com a irmã, Elias lamentou o vazio de Clara,
mas canalizou a dor para a advocacia, testemunhando contra a podridão sistêmica e escrevendo Sombras Libertadas, um best-seller que desencadeou reformas. Red, em liberdade condicional, logo em seguida, juntou-se a ele no Maine, onde sua livraria era um refúgio de histórias e segundas chances. Elias reencontrou o amor com Grace, uma bibliotecária compassiva, adotando uma filha que chamaram de Hope, um testemunho vivo de perseverança. Cicatrizes persistiam, flashbacks assombravam as horas tranquilas. Mas Elias abraçou a cura através de um propósito, palestrando sobre injustiça, ajudando acusados injustamente, saboreando liberdades antes negadas. Sua jornada transcendeu a vitória pessoal. Foi um grito de guerra contra a tirania, ilustrando que uma alma desafiadora pode iluminar o caminho de muitos. E imagine as paredes se fechando, o gosto da injustiça amargo na língua, mas se elevando acima, abrindo um túnel através da impossibilidade. Elias Thorne não apenas escapou, ele redefiniu a redenção, incitando todos nós a questionar as gaiolas que aceitamos. Sua saga nos impele. Lute pelo que é certo, pois nos confins mais escuros, a luz da esperança brilha eternamente. Se você gosta de histórias reais e impactantes sobre prisões, assine agora para não perder o próximo episódio.